Mateus capítulo 11. João, o arauto de Jesus. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Assim que, no cárcere, João Batista ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando. Enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e contai a João Batista o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar com as multidões a respeito de João Batista. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas, afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E mais do que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Nota de rodapé 1. João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento e o precursor de Cristo. O mensageiro do rei arauto, que veio anunciar a chegada do Filho de Deus à terra. Malaquias 3:1, Malaquias 4, versículos 5 e 6. João estava preso em Maqueros, uma fortaleza inóspita, nas proximidades do Mar Morto. Mateus 14, do versículo 3 ao 12, Lucas 7, do versículo 18 ao 35. E desejava confirmar se Jesus era mesmo o Messias profetizado no Antigo Testamento. Jesus manda sua resposta de maneira inequívoca. Assim João poderia descansar e se alegrar no Senhor, pois sua missão estava cumprida. Os cegos enxergam, e os demais milagres profetizados por Isaías há 730 a.C., sobre as obras que o Messias realizaria quando chegasse. Isaías 35:5, Isaías 61, versículo 1. Quem saiu para ver algo tão comum e simples como um pé de cana balançando ao vento? Viu e ouviu o maior dos profetas do Antigo Testamento, parente e amigo amado do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 36, João capítulo 3, versículo 29. Entretanto, aqueles que têm o privilégio de ouvir o Filho de Deus foram contemplados com bênção ainda maior que João. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Jesus ainda registra o comportamento infantil dos seres humanos em relação à vinda dos profetas de Deus. São como crianças. Se ouve uma música alegre, tocada com flautas, nos casamentos da época, não ficam contentes. Se ouve uma melodia mais triste, como as executadas nos enterros, não se emociona. Ou seja, para muitos, infelizmente, não há como comunicar o Evangelho de modo que este seja bem compreendido. Por isso, muito felizes, bem-aventurados são os que ouvem e aceitam a palavra de Deus. A King James, de 1611, traz a expressão: a sabedoria justificada por seus filhos, e significa que os frutos, obras do ensino de João e Jesus são visíveis, palpáveis, práticos e tem a ver com a nova e abençoada maneira de viver. Versículo 19. Com toda certeza vos afirmo,
Entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamento fúnebres e não pranteastes. Assim veio João, que jejuma e não bebe vinho, e dizem: este tem demônio. Então chega o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras, que são seus frutos. Ai dos povos incrédulos. Então, começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizaram numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus, porque serás lançada no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Vinde a Cristo, os cansados. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é bom e minha carga é leve. Nota de rodapé 2. Corazim, mencionado apenas 2 vezes nas Escrituras, aqui e em Lucas capítulo 10, versículo 13, distava cerca de 4 quilômetros ao norte de Cafarnaum. Betsaida ficava na extremidade ao norte do Mar da Galileia. Tiro e Sidom eram cidades pagãs da Fenícia. Jesus conclui esse trecho bíblico com uma resposta emocionada às graves circunstâncias descritas anteriormente. A expressão graças te dou, em grego exomologomai, significa reconheço. A expressão amém em hebraico, transliterado amen, Amen, vem de uma raiz que significa digno de fé ou verdade. Isaías capítulo 65, versículo 16. Por isso a palavra grega é mera transliteração do hebraico usada por algumas versões na forma poética, em verdade, em verdade. No Antigo Testamento era também uma expressão de concordância, assim seja.
com uma doxologia ou bênção. 1 Crônicas 16, versículo 36, Salmo 41, versículo 13. Jesus fez o uso dessa expressão com autoridade messiânica, algo incomum aos rabinos e mestres de sua época. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Em certo sentido, Jesus pôde ser chamado de o Amém de Deus. Isaías 65, 16, Apocalipse 3, versículo 14. Muitas sinagogas usaram essa expressão que passou para as primeiras igrejas cristãs. 1 Coríntios 14, 16. Nos versos 28 a 30, Jesus faz a menção às Escrituras, Jeremias capítulo 6, versículo 16. E usa mais uma notável ilustração para mostrar como o cristão pode encontrar descanso para as suas aflições. Jesus aponta para a canga dos bois, uma trave de madeira robusta, quase sempre ocupada por dois animais, colocados lado a lado, presos pelo pescoço e ligados ao arado ou carro que deveria puxar. Jesus considerou sua cruz canga útil e boa no original grego cherestos. Algumas versões usam a palavra suave. Jesus considerou seu fardo leve, não pesado ou difícil de transportar até seu destino. Para alcançar o pleno descanso, devemos ocupar nosso lugar ao lado de Jesus e partilhar da sua carga, que não era um instrumento de tormento para os animais, mas um meio útil e cômodo de levar mais carga por menos esforço, evitando os sofrimentos das antigas cordas amarradas pelo corpo. Jesus quer partilhar sua força conosco. Além disso, bondade, paciência, mansidão, humildade são qualidades que nos possibilitam trabalhar e descansar com fé no amor e na soberania do Senhor. Uma pessoa assim será querida e amável, e isso a ajudará a vencer muitos problemas e descansar diariamente em paz.